Essa é a 20ª videoaula do curso Operações Fundamentais. Hoje nós vamos falar de operações entre potências de mesma base, ok? Bom, na aula passada eu introduzi a vocês o conceito da potência, né? E a partir desse conceito chegamos a algumas simples propriedades e consequências da definição da potência, aquela definição bem complicada. Bom, hoje a gente vai estudar algumas propriedades entre operações de potências de mesma base. E vai ver que essas propriedades são fantásticas. Ok? Então, vamos nessa. Começaremos tentando entender o significado de, por exemplo, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Eu posso pensar em 3 ao quadrado como 3 vezes 3. Beleza, isso, né? Já que se você está familiarizado com o que a gente estudou na aula passada, então isso aí tranquilo. E 3 ao cubo, eu posso dizer que é 3 vezes 3 vezes 3. Como a multiplicação ela não tem uma ordem muito bem definida, ela pode ser feita em qualquer ordem que eu quiser, então isso é o mesmo de dizer que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eles estão engordando, meus 3, e descendo e subindo. Então veja, mas eu posso construir uma nova potência a partir disso, né? Porque você percebe que tem 5 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pelo que a gente viu, a base é 3 e o expoente é 5. Não, a base é 3, foi mal. O expoente é 5. Mas olha que coisa fantástica. Você podia pensar o seguinte: eita, se eu repetisse o 3 e fizesse 2 mais 3 dá 5. Dá exatamente a minha resposta. Aí isso pode ter sido uma sacada assim legal, né? Que você tinha tido. Mas será que isso sempre funciona? Vamos testar várias vezes e ver se isso realmente é uma propriedade. Então vamos botar 2 à quarta vezes 2 ao quadrado. De novo, quem é 2 à quarta? Nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Bom, como eu disse, é como se eu estivesse multiplicando 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então fica 2 elevado a 6. 6 não ficou legal. 2 elevado a 6. Bom, isso é bem legal, porque funcionou de novo a nossa regra. Porque se eu repetir o 2 e somar 4 com 2 e dá 6, eu encontrei o expoente de novo. Isso não é possível. Será que é tão fácil assim encontrar uma nova maneira de trabalhar com esses números? Esse é o milagre dessa notação, minha gente. Então vamos lá, vamos fazer mais um. Tá duvidando? Que eu sei, tem gente ainda que eu não acredito nisso não. Que é sempre verdadeiro. Então vamos pegar o 5 ao cubo e multiplicar por 5 elevado à quinta. Ok? Então vamos lá. Quem é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5. E quem é 5 à quinta? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. É chato falar vezes 5. Vezes 5. Perceba que eu não botei o ponto aqui, porque não é necessário. Como eu comentei na aula passada, se dois parênteses estão juntinhos, como aqui, significa que já é uma multiplicação. Ok? Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 5 multiplicando por ele mesmo 8 vezes. Pela definição de potência, isso é 5 elevado a 8. E mais uma vez, aquele meu chutinho lá do primeiro exemplo funcionou aqui. Porque 3 mais 5 é 8. E então parece que encontramos uma regra geral, né? Nesse caso, mas veja que são potências de mesma base. Como assim de mesma base? Aqui é 5 e aqui é 5, certo? Então, veja que nós temos uma regra aqui aparecendo, uma regra surgindo. Uma propriedade. Que propriedade é essa? Bem fácil. Se eu tiver um número A elevado ao expoente n,
e esse número a elevado a expoente n estiver multiplicando por o mesmo a, só que é elevado a m, eu repito a base e somo os expoentes. Veja que é bem lógico isso aí, né? Então, de maneira prática repete-se a base. Não, repita a base. E some os expoentes. Então encontramos nossa primeira propriedade. Ah, legal, esse vídeo de hoje, deixa eu ver se é ele mesmo, né, nas minhas... É o vídeo 20. Esse vídeo de hoje, ele vai ter uma grande surpresa comparado aos outros vídeos. Esse assunto, ele tem propriedades matemáticas bem legais que eu vou querer demonstrar um pouco mais rigorosamente do que só mostrando exemplos. Aí no final do vídeo, isso vai acontecer. Então quem gosta de matemática e tem aquele desejo de saber, eita, por que isso formalmente é dessa maneira, vai gostar muito do final desse vídeo, ok? Então vamos lá. Então essa é a nossa primeira propriedade. Então vamos fazer uns exemplozinhos? Então esse objetivo daqui é bem diferente. Então a gente já não quer saber o valor numérico das potências, a gente só quer aprender a trabalhar com elas, ok? Então vamos lá. Nós temos que determinar quem é a potência resultante de 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes a potência resposta de 5 à quarta. É fácil. Repete a base e soma os expoentes. Então 2 mais 3 mais 4. Por que eu posso fazer isso? Porque é uma multiplicação de mesma base. Ó. Veja que aqui é 5, 5 e mais uma vez 5. Então é 5 sempre. Nesse caso, né? Então fica 5 elevado a nona. Então isto é elevado a 9. 5 a nona ou 5 elevado a 9. Então é 5 elevado a 9. Então veja, eu não quero saber quanto é 5 elevado a 9. É muito grande isso. Eu só quero deixar assim, bonitinho. Que é um objetivo bem diferente da aula passada. Que a gente calculava tudo. E era muito trabalhosinho. Agora é o segundo exemplo, né? No segundo exemplo, queremos saber quem é a potência resultante, né? A potência resposta de 12 à quarta vezes 12 vezes 12 à sexta. Bom, quando não tiver nada, a gente define como se fosse um expoente 1, o que é óbvio, né? Porque para um pouco para pensar. Se eu tenho n vezes, quando é 1, não está multiplicando por nenhum número vezes ele, né? Tipo, a elevado a n não é igual a vezes 3 pontinhos a n vezes, isso da aula anterior, né? Se n for 1, isso implica que a elevado a 1 é só a, porque vai aparecer apenas um a aqui, ok? Então, quando não aparece o expoente, significa que é 1. Então, vou até botar de roxo aqui essa observação importante. Observação. A elevado a 1 é A, certo? Isso é uma consequência da definição. Então, aqui, como é um produto é a mesma coisa que multiplicação, gente. É só um nome mais bonito. Ou não, né? Dependendo da pessoa. Então, repete a base e soma os expoentes. Então, 4 do primeiro, 1 do segundo e 6 da terceira. Então, fica 12 elevado a 11. Ok? Beleza? Bom, então já deu para entender como é que usa essa propriedade. E qual é o nome dessa propriedade? É um nome bem simples e bem coerente com o que a gente está vendo, né? Isso aqui é chamado de produto de potências de mesma base. Se a gente estudou o produto, então é uma evolução natural a gente estudar também o quociente, né, que é a divisão. Então vamos lá. Vamos tentar chegar numa regrinha para isso. Então vamos pegar, por exemplo, o 3 ao cubo e dividir por 3 ao quadrado. Lembrando,
Quando eu digo divisão, eu posso usar uma fração tranquilamente. Lembre-se disso. Então, 3 ao cubo é quem? 3 vezes 3 vezes 3. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, agora podemos fazer o seguinte. Multiplicar por 3 e dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, corta. Lembrando que esse corta não significa que virou zero, certo? Então, multiplicar por 3 e dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, não muda nada. Então, isso fica 3. Agora, veja que coisa fantástica, gente. Isso é como... Para um pouco para pensar, se a gente tentar usar uma regrinha. Eu repetisse a base. Por que eu vou repetir a base? Porque não foi o que apareceu aqui. Vamos ver se surge isso, né? E subtraísse o expoente. 3 menos 2. Daria quanto? 3 elevado a 1, que é 3. Que foi o que deu. Será que isso sempre acontece? Sim, isso sempre acontece. E eu vou mostrar mais 2 exemplos e você vai ter confiança nisso, eu espero. Então vamos lá. 7 à quinta sobre 7 ao cubo. Quem é 7 à quinta? 7 vezes 7, 5 vezes. Tem 5 aí? Tem. E 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Então a gente nem precisa argumentar, né? Que este corta com este corta com este e este corta com este. E fica 7 vezes 7, que colocando na forma de potência, que é o que a gente está interessado, né? É 7 ao quadrado. Veja que coisa fantástica. Se eu repetisse a base e subtraísse o expoente 5 menos 3, ficaria 7 ao quadrado. Mais uma vez deu certo. Então parece realmente que essa é a propriedade. Tá duvidando? Vou mostrar mais um. 11 à sétima sobre, levantar aqui, né? Sobre 11 ao cubo. Então, quem é 11 à sétima? É 11 vezes 11, 7 vezes. Deixa eu ver. 3, 6, 7. Isso. E aqui 11. Ah, é tão bom quando o senhor não compreende que eu quero fazer uma reta. Eu me sinto tão feliz. Então, vamos lá. Então, de novo. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta, né? Já que tem 3 em cima e 3 embaixo. Então fica 11 vezes 11 vezes 11 vezes 11, que é 11 à quarta. Agora veja que coisa incrível. Se eu pegar repetisse a base, subtraísse o expoente, 7 menos 3, daria 11 à quarta. Então parece que eu encontrei mais uma propriedade. Então essa é a nossa segunda propriedade. Só queria ver que cor tinha colocado o nome propriedade. Então vamos para a nossa próxima propriedade. Que propriedade é essa? Deixa eu ver a cor de novo aqui, gente. Azul. Ou roxo, sei lá. Então, quando nós temos A elevado ao número M sobre A, o mesmo A, a mesma base elevada ao número M, é igual a N menos M. De maneira prática, como é que você pode entender essa regra? Repita a base. E subtraia os expoentes. Legal, né? Então, vamos aplicar isso. Vamos para o exemplo 3. Então, veja, novamente, estamos criando uma álgebra para as potências. Uma aritmética, quero dizer, foi mal. Uma aritmética para as potências. Que é o que é a aritmética? A maneira de trabalhar com ela, né? A álgebra vocês verão num curso de álgebra de álgebra básica que eu no futuro espero fazer. Então, vamos lá. 15 à sétima sobre 15 à sexta. Então, não precisa estar multiplicando 15 vezes 15, 7 vezes, nem 15 vezes 15, 6 vezes, depois cortando, não. Eu já sei a propriedade, fazer direto. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Ficou grande. Então, fica 15 elevado a 1, que é 15, né? Ok? Vamos para mais um exemplo.
Exemplo 4, que vai ser 8 à sétima sobre 8 ao cubo. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Então, 7 menos 3 dá 8 à quarta. Então, veja que tem muito sentido isso. Aí você, quando estuda, por que isso? Eu estou mostrando aí que nos exemplos que faz lógica, né? Antes de mostrar a propriedade. Vamos para o exemplo 5. Sai latido aqui é que meus cachorros estão alvoroçados. Exemplo 5. Nós temos 12 elevado a 31 sobre 12 elevado a 29. Então, esse é um ótimo exemplo para mostrar que se eu fosse fazer isso aqui, imagina, fazer 12 vezes 12, 31 vezes, depois 12 vezes 12, 29 vezes. Minha gente, seria absurdo um negócio desse. Mas aqui eu já tenho nossa propriedade. Repete a base e subtrai os expoentes. 31 menos 29. E quanto é 31 menos 29? 2. Então 12 ao quadrado. Mais uma vez, eu não estou interessado em saber qual é o valor de 2 ao quadrado. Eu sei resolver isso. Nosso objetivo hoje é trabalhar com as propriedades das potências. Ok? Vamos para mais um exemplo. Só que agora um exemplo misturando as propriedades que estudamos na aula passada. Então, para o exemplo 6. Essa aula ela é cheia de exemplos muito interessantes. Provavelmente do curso é as aulas com os exemplos mais legais. Assim, até agora, né? Então vamos determinar quem é 5 vezes 7 elevado ao cubo, vezes 7 elevado a 12, vezes 5 elevado a 8, sobre 7 à sexta, vezes 5 à sexta. Bom, esse primeiro bloquinho aqui, estou pintando de verde, a gente já viu como fazer. Isso é uma multiplicação, a potência de um produto, né? Então fica o quê? 5 ao cubo vezes 7 ao cubo. Não é isso? Que é fica o expoente deste e o expoente deste. Ok? Vezes 7 a 12 vezes 5 à oitava. Sobre 7 à sexta vezes 5 à sexta. Aí você está dizendo, David, por que eu não posso repetir a base aqui? Não faz nem sentido isso, repetir a base, pois são bases diferentes. Então não pode somar os expoentes aqui, tá bom? Porque a gente mostrou as propriedades para a mesma base. Mas veja que interessante, aqui eu tenho 7, duas bases, ó. E o 5 também. Então ficaria o quê? Já que está multiplicando, soma, né? 5 elevado a 8 mais 3 vezes 7, aqui está multiplicando também, soma 3 mais 12 sobre 7 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Ó, o jornal bugando, minha gente. Então vamos lá, nós temos 5 elevado a 11 vezes 7 elevado a 15 dividido por 5 à sexta vezes 7 à sexta. Multiplicação eu posso dividir do jeito que eu quiser, né? Então eu posso dizer que é 5 elevado a 11 sobre 5 elevado a 6 vezes 7 a 15 sobre 7 à sexta. Veja que não mudei nada. Você multiplicar cima por cima e baixo por baixo fica a mesma coisa. Mas aqui, eu fiz isso porque aqui surgem coisas interessantes, ó. Divisão de mesma base. Então fica 5, 11 menos 6 vezes 7, 15 menos 6. Então daria quanto? Dá quanto? 5 elevado a 11 menos 6, 5, vezes 7, 15 menos 6, 9. Então, este é o nosso resultado. Certo? Aí você pensa, se é um resultado, isso é porque nós estamos trabalhando com potências. É uma nova maneira de escrever números. Como fração, nova maneira de escrever números e assim sucessivamente. Então vamos para o exemplo 7. Quem seria 7 terços ao cubo vezes 21 a quinta vezes 49.
É muito interessante você perceber o seguinte, que aqui eu tenho base 7 e aqui eu tenho base 3, certo? Mas aqui eu não tenho nem base 7 nem base 3. Será? Se você parar um pouco para refletir, você sabe que 21 é 3 vezes 7. E 49 é 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. Então, na verdade, o que nós temos aqui é 7 ao cubo sobre 3 ao cubo, já que numa fração fica o numerador ao cubo e o denominador ao cubo, vezes 3 vezes 7, que é 21, só que isso tudo está elevado a 5, certo? Vezes 7 ao quadrado. Então, aqui fica 7 ao cubo sobre 3 ao cubo. Aqui já estudamos isso. Fica 3 à quinta vezes 7 à quinta, porque numa multiplicação elevada a uma potência, a um expoente, cada um dos termos da multiplicação fica elevado a esse expoente, né? Vezes 7 ao quadrado. Então, aqui a multiplicação é fácil. Fica 7, a mesma base. Então, 3 mais 5 mais 2, vezes 3 à quinta sobre 3 ao cubo. Então, na verdade, eu tenho 7 elevado a quanto? A 10 vezes 3 à quinta sobre 3 ao cubo. Veja que eu não estou modificando em nada o valor da conta. Então, fica 7 à décima vezes 3, divisão 5 menos 3. Então, fica 7 à décima vezes 3, 5 menos 3, 2. Então, esse é o nosso resultado. 7 à décima vezes 3 ao quadrado. Ok aí? Beleza. Bom, gente, eu acabei de perceber um problema, mas eu posso corrigir bem rápido, certo? Acho que nem vale a pena refazer o problema. Veja que aqui era a quinta, né? Então fica 7 vezes 7, 8... Não, tá certo. Foi eu que confundi aqui. Tá certinho a conta. Agora vamos para o próximo exemplo. O exemplo 8. No exemplo 8, nós temos... Cadê o exemplo 8? Não, agora não é o exemplo 8. Confundindo aqui, gente. Foi mal. Então, vamos lá. Vamos estudar algumas coisas bem interessantes agora, certo? Essa propriedade que acabamos de ver, vamos dar um nome para ela. Se é divisão de potências de mesma base, vamos chamar disso. Só como o resultado de uma divisão é o quociente, a gente pode dizer que o nome dessa propriedade é quociente de potências de mesma base. Dessa propriedade do quociente de potências de mesma base, nós temos consequências incríveis, certo? Vamos lá? Saber que consequências são essas? Então, consequências são... Vamos pensar o seguinte. Se eu pegar 5 ao cubo e dividir por 5 ao cubo, qualquer número dividido por ele mesmo é 1, certo? Mas usando a propriedade de potência de mesma base, 5 ao cubo sobre 5 ao cubo repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 3, que dá 5 elevado a 0. Como isto e isto são as mesmas coisas, então 5 elevado a 0 é igual a 1. Minha gente, que coisa fantástica. Então, nós chegamos a um resultado incrível, que 5 elevado a 0 é igual a 1. Vamos testar com outros números, certo? Vamos pegar o 7. 7 sobre 7. Quanto é? 1. Porque qualquer número dividido por ele mesmo, 1. Mas usando a propriedade, 7 sobre 7 é 7, como aqui é 1, 1 menos 1, que dá 7 elevado a 0. Como isto aqui e isto são equivalentes, e tem um igual aqui, significa que 7 elevado a 0 é 1. Minha gente,
Se você fizer isso com qualquer número, que eu aconselho você a fazer, você vai perceber que qualquer número elevado a zero é 1, com exceção do zero, certo? Por que com exceção do zero? Vou discutir isso daqui a pouco, calma. Então, nós temos o seguinte. Vamos pegar outro, 2/5 sobre 2/5. Vou mostrar que é bem geral mesmo, até para fração vale. O número dividido por ele mesmo, 1. Só que a gente pode pensar o seguinte, 2/5 dividido por 2/5, repete a primeira, lembra disso? Vezes o inverso da segunda. Veja que eu inverti a segunda, 5 meios. Ó, 2 corta 2, 5 corta 5. Não é isso? Não, mas não é interessante esse caminho, foi mal. Aqui podemos pensar o seguinte, fica 2 elevado a 1 menos 1 vezes... Não. Foi mal. Eu já sei como mostrar de outra maneira. Posso pensar nisso como uma potência. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica 1 menos 1. Não é isso? Então, fica 0. Então, 2 sobre 5 elevado a 0. Travei aqui, mas tá andando. Como isto é a mesma coisa disto. Então, até no caso da fração, 2/5 elevado a 0 é igual a 1. Vou botar de roxo, que eu botei de roxo aqui, roxo, azul, sei lá que cor é essa. 2/5 elevado a 0 é 1. Então, minha gente, ó, se botou fração, já sabe o que é. Então, 2/5 elevado a 0 é 1. Então, de maneira geral, nós temos que uma seguinte propriedade. Oi? Acho que eu botei que cor. Eu não decoro um dia essas cores, viu? Botei roxo, azul, sei lá. Então, A elevado a 0 é igual a 1. Para qualquer número A com exceção do zero. Então, por que agora com exceção do zero? Porque veja, pelo que a gente acabou de ver, se eu botasse 0 elevado a 0, quer dizer que era a mesma coisa que 0 sobre 0. E, gente, isso aqui não tem sentido. Vocês já devem ter estudado isso. Não existe qualquer número dividido por 0. Isso não tem sentido no conjunto dos números que nós trabalhamos, certo? Ok? Se não tem sentido, então isso não tem sentido ser 0 elevado a 0 também. Ok? Então por isso que a gente exclui o coitado do 0. Bom, outra consequência legal demais é a seguinte. Se tivermos, por exemplo, expoente negativo. Eita! Então vamos fazer uns casinhos aqui, certo? Vamos lá. Veja bem que coisa legal. Quanto é 1 sobre 5 ao quadrado? Eita, não sei, né? Não posso transformar isso em potência. Engana-se. Porque 5 elevado a 0 não é 1, então não estou mudando nada, né? Sobre 5 ao quadrado. E quem seria isso? Repete a base e subtrai os expoentes. 0 menos 2. E ficaria 5 elevado a menos 2. Minha gente, o que a gente encontrou foi fascinante. Veja bem. Estou dizendo que 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 5 ao quadrado. Olha, isso aqui é poder. Veja que ficou 1 sobre 5 ao quadrado. Será que isso é sempre válido? Vamos testar com alguns outros números, né? Que fica legal. Vamos botar, por exemplo, 1 sobre 7 ao cubo. Se você parar para pensar, 1 é 7 elevado a 0. E 7 ao cubo é 7 ao cubo.
Então fica 7 elevado a 0 menos 3, pelo que a gente estudou, né? Já que a base é igual, subtrai os expoentes. Então fica 7 elevado a menos 3. Ou seja, acabamos de chegar ao resultado incrível. Que 7 elevado a menos 3 é 1 sobre 7 ao cubo. Ou seja, só basta inverter. Ok? Como assim inverter? Porque se você pensar um pouco, quem é 7? É 7 sobre 1. Elevado a menos 3. Então veja que inverteu. Ficou 1 sobre 7 elevado ao cubo, que ficou 1 sobre 7 ao cubo. Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1, né? Então não importa. Mas eu vou formalizar isso logo logo. Por enquanto, vamos deixar assim. Então vamos lá. Mais um exemplo. Não está confiante, né? Então vamos lá, ó. Quem seria 2 sobre 3 elevado a menos 2? Bom, separar um pouco para pensar. 2 sobre 3 elevado a menos 2 seria, pelo que a gente estudou, 2 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a menos 2. Tudo bem até aí? Mas, e o que seria isso? A gente acabou de ver que 2 elevado a menos 2 seria 1 sobre 2 ao quadrado, né? Presta atenção aqui, ó. Foi aqui que a gente viu isso. Aqui. E aqui. Beleza? Dividido por 1 sobre 3 ao quadrado, né? Já que é o menos 2 aqui. Então, repetiria a primeira vezes o inverso da segunda. Então, ficaria 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Que, como está em cima e embaixo, posso botar apenas que é 3 sobre 2 ao quadrado. Minha gente, que negócio bonito. Estou dizendo o quê? Que 2 terços elevado a menos 2 é quem? 3 meios elevado ao quadrado. Ou seja, esse negativo parece que inverte as coisas. E é verdade, ele inverte. Então veja que eu não estou falando de oposto, estou falando de inverso, né? E vamos fazer mais um caso, para ver se é sempre verdade. Então veja bem, nós temos 5 sétimos elevado a menos 7. Você pode pensar pelas propriedades que a gente já estudou, que isso é 5 elevado a menos 7 sobre 7 elevado a menos 7. Só que a gente viu lá em cima que 7 elevado a menos 7, 5 elevado a menos 7 é 1 sobre 5 elevado a sétima. Sobre 1 sobre 7 elevado a sétima, né? Divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Isso dá 7 a sétima sobre 5 a sétima. Que dá 7 quintos elevado a sétima. Ou seja, realmente, não tem mais para onde fugir. Acho que esses exemplos foram o suficientes para a gente enxergar isso. Mas vamos anotar aqui, né? 5 sétimos elevado a menos 7 é 7 quintos elevado a 7. Inverte a coisa. E o sinal desaparece, sinal negativo, né? Então, nós criamos uma propriedade aqui, certo? Nós encontramos uma propriedade. E que propriedade é esta? A propriedade, de uma maneira geral, é o seguinte. Se eu tiver A sobre B, frações, né? Elevado a menos N, é igual a B sobre A, elevado a N. O que significa isso? De maneira geral. Significa que a fração inverte e o expoente fica positivo. Que foi o que a gente viu nesses casos todos. Ok? E se, por exemplo, B for 1? Se B for 1, cai no que a gente viu. Fica A elevado a menos N igual a 1 sobre A elevado a N. Por quê? Porque B1 elevado a N, 1. Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1, minha gente. Até a 0, certo?
e A elevado a N, N. Ok? Então isso aqui é bem importante também. Vamos ver se ele reconhece que isso é um retângulo. Ei, reconheceu. Bom, agora a gente vai aplicar essa propriedade, ok? Então vamos para o 8º exemplo. Agora sim, o 8º exemplo. O 8º exemplo é 25 menos 19 elevado a menos 2 mais 21 menos 5 ao quadrado elevado a menos 2 vezes 5. Então você pode estar muito tentado a pensar que aqui é 25 elevado a menos 2 menos 19 elevado a menos 2, mas não é. Porque essa propriedade que você está usando é para que no lugar desse menos tivesse um vezes, e não tem um vezes. Então eu tenho que resolver mesmo na tora. Quanto é 25 menos 19? Dá 6, não é isso? Então fica 6 elevado a menos 2. E aqui, você parar um pouco para pensar, isso fica 21 menos 25. Porque 5 ao quadrado é 25. Ou ficou negativo, mas o expoente não está par aqui. Mas você lembra que só ficaria positivo se fosse isto. Mas não é isto, lembra? Então veja que tem muita diferença. Então aqui dá menos 4. Então já modificou um pouco, né? Então fica 6 elevado a menos 2 mais menos 4 elevado a menos 2 vezes 5. 6 elevado a menos 2, a gente já sabe o que é 1 sobre 6 ao quadrado. Mais menos 4 elevado a menos 2, a gente já sabe também é 1 sobre menos 4 ao quadrado. Só que vezes o 5. Então fica 1 sobre 36 mais, como expoente é par, 1 sobre 16 vezes 5. Então fica 5 sobre 16. Somar isso aqui, eu preciso retirar o mínimo múltiplo comum. Então vamos lá encontrar o mínimo de 36 e de 16. Eu gosto de botar na ordem, certo? Então, o mínimo de 16 e de 36, né? Bom, os dois dividem por 2, né? Então, 16 dividido por 2, 8. E 36 dividido por 2 dá 15, 18. Não é isso? Dividido por 2 ainda fica 4 e 9. Dividido por 2 fica 2. 9 não divide, então desce. Dividido por 2 fica 1 e 9. Agora divido por 3. 1 e 3. E por 3, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Vezes mais 1, 4. Só que vezes 3 ainda de novo. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 12 com 2, 14. Então, o mínimo é 144. 144 dividido por 36 deve dar 4. Vamos testar. 24 sobe 2, 12, isso mesmo, 4. Então, fica 4 vezes 1, 4. Se tiver dúvida como fazer isso, veja a aula de soma de frações. 144 dividido por 16... deixa eu pensar aqui, viu um pouco. 50, 30, 6, 6, 36, 4 vezes 7. Quanto daria? Vamos testar aqui, né? Não, é só pensar. É porque daria mais de 10? Não, não daria mais de 10. Acho que daria 9. Daria 9. 6 vezes 9, 54. É por causa de 54. Lesei aqui. 9 vezes 1, 9. Mais 5, 14. Então, dá 9 mesmo, né? 9 vezes 5, 45. Então, fica 49 sobre 144. E não vai simplificar, certo? Pode tentar aí, mas não simplifica.
Então vamos para o próximo exemplo. Exemplo 9. Então veja que os exemplos estão aumentando o nível de dificuldade porque eu estou usando as coisas das aulas passadas e a dessa aula, né? Então exemplo 8, agora exemplo 9. No exemplo 9 nós temos uma conta grande. Temos que determinar menos 12 mais 8 elevado a menos 2 sobre menos 6 mais 11 elevado a menos 2, isso tudo elevado a menos 2. Para um pouco para pensar. Quanto é menos 12 mais 8? Menos 4. E quanto seria menos 6 mais 11? 5. Então, na verdade, eu tenho menos 4 elevado a menos 2. E tenho aqui 5 elevado a menos 2. Ok? E está elevado a menos 2. Aí, se você parar um pouco para pensar, tem várias maneiras de fazer. Então, vamos usar a propriedade que a gente acabou de aprender, né? Então, ficaria 1 sobre menos 4 ao quadrado, porque isso é o menos 2, né? V dividido, porque eu posso interpretar a fração como uma divisão, por 1 sobre 5 ao quadrado. Não é isso? Só que isso tudo está elevado a menos 2. Então vai ficar o quê? Repete a primeira, que dá 1 sobre 16, certo? Vezes o inverso da segunda, que é 25 sobre 1. E elevado a menos 2. Teria outras maneiras mais fáceis, mas eu quero usar as propriedades que a gente está aprendendo. Então, 1 vezes 25, 25. E 1 vezes 16, 16. Só que elevado a menos 2. Então, inverte, lembrando, né? Então, fica 16 sobre 25, já que está negativo. E no lugar de menos, fica positivo, ao quadrado. Aí fica 16 ao quadrado sobre 25 ao quadrado. Bom, 16 ao quadrado, vamos calcular, né? Vou botar isso aqui um pouco. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 1, 1. Então, somando, fica 6, 15, sobe 1, 2. Então, fica 256. E 25 vezes 25 eu já fiz tanto que eu já memorizei, certo? É 625. Então, eu nem preciso colocar, fazer a conta. Então, este é o nosso resultado numérico, né? Não, nossa fração representa isso, né? Dividir isso não é necessário, tá bom? Você tem que aprender quando é necessário dividir, quando não é necessário. Isso vai depender muito do problema. Na física, normalmente se usa, assim, no nível básico, se usa muito os números decimais, porque são bem mais interessantes, que dão um sentido mais real para a coisa. Você consegue enxergar melhor a coisa. Mas aqui, como a gente está falando de física, a gente está falando de matemática, então fica legal deixar a fração. Ok? Bom, acho que deu para entender bem essa propriedade dos expoentes negativos nesses exemplos, né? Então, mas lembrando, gente, tem que treinar. Não adianta só assistir às videoaulas. Tem que treinar fazendo as listas de exercícios que tem lá no site do Físico-Matemática. E assim, você vai treinando, treinando, treinando. E vai ficar treinando não às cegas, porque tem a solução da lista. Então, você vai saber se acertou ou não. Agora, vamos fazer o seguinte. E se eu tiver uma potência de uma potência? Oxe, como assim? Se eu tivesse, por exemplo, 2 ao quadrado elevado ao cubo. Se você pensar um pouco, 2 ao quadrado elevado ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Porque é a definição de potência, né? 3 vezes, tá vendo? E isso a gente já sabe como fazer. Pega e soma. Então fica 2 mais 2 mais 2. Que é a mesma coisa que 2, 3 vezes 2. Certo? Que dá 6. Mas o legal foi enxergar isso aqui, ó. Eu multipliquei os expoentes. Esse é o legal. Não, essa ele não tinha como reconhecer mesmo, não. Ok? Então parece que só basta multiplicar os expoentes. Vamos ver outros exemplos para ver se isso é verdade. Então vamos pegar 3 ao cubo elevado ao cubo. Esse é 3 com força. Fica 3 ao cubo vezes 3 ao cubo
vezes 3 ao cubo. Que é 3, como é uma multiplicação, soma, né? 3 mais 3 mais 3. Que fica 3 vezes 3. Não é isso? Que é 3 elevado à nona. Então, mais uma vez, vou rabiscar isso aqui, ó. Só foi multiplicar os expoentes. E, por fim, nós temos 5 ao cubo elevado à quarta. Que fica 5 ao cubo vezes 5 ao cubo 4 vezes, né? Fica 5, 3, mais, porque é uma multiplicação, 3 mais 3, mais 3. Fica 5, 3 vezes 4. Minha gente, já deu para entender. 3 elevado a 12. Essa propriedade, ela é bem clara. Eu acho ela bem clara, né? Então, ela é a seguinte, ela é chamada de potência de uma potência. Então, propriedade. Seja a elevado a n e isso elevado a m, o resultado é a n vezes m. Ou seja, de maneira prática, o que significa isso? Repita a base e multiplique os expoentes. Na prática é isso que significa. E essa propriedade é chamada de potência de potência, porque é um número elevado a outro. É uma potência elevada a um expoente, né? Potência de potência. Muito legal, né? Então, vamos aplicar. Então, veja que essa aula teve várias propriedades numa só. Então, exemplo 10. A ideia é simplifique ao máximo as seguintes expressões. Então, de novo, simplifique ao máximo as seguintes expressões. Então, vamos para a expressão da letra A. Ok? Nós temos 9 ao cubo vezes 3 elevado a menos 2 vezes 5 à sexta dividido por 25 ao quadrado vezes 3 a menos 4. Então, essa é a ideia, simplificar mesmo, certo? Para um pouco para pensar. Quem é 9? É 3 ao quadrado. Quem é 25? É 5 ao quadrado. Então, nós temos 3 ao quadrado elevado ao cubo, tá vendo? Vezes 3 a menos 2 vezes 5 elevado à sexta. Sobre 5 ao quadrado, só que está elevado a quem? Ao quadrado vezes 3 a menos 4. Potência de uma potência, basta multiplicar esses expoentes, né? Então não ficou bonito não, deixa eu redesenhar. Basta multiplicar esses expoentes. Parecendo uma carinha, mas dá para entender. Então fica 3 elevado a sexta vezes 3 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a 6. Sobre potência de uma potência, basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3 elevado a menos 4. Aqui, você percebe o quê? Que tem uma multiplicação, né? Então, soma. Então, fica 3, 6 mais menos 2. Fazer só isso nessa vez. Na próxima, já vou subtrair direto, certo? Vezes 5 elevado a sexta sobre 5 à quarta vezes 3 a menos 4. 6 mais menos 10 dá 3 elevado a 4. Vezes 5 à sexta sobre 3 elevado a menos 4 vezes 5 à quarta. Então, aqui, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 4 sobre 3 elevado a menos 4 vezes 5 à sexta sobre 5 à quarta. Não tem diferença nenhuma fazer isso, porque quando você multiplica cima por cima, baixo por baixo, dá isso aqui. Faça aí que você vai ver. Não tem nem o que fazer, é isso mesmo. Veja, enxergue. Então, aqui, repete a base e subtrai o expoente, então fica 4 menos 4, porque o de baixo é negativo, preste atenção nisso, certo? Vezes 5, 6 menos 4. Então, fica
3 elevado a 8, não é isso? Vezes 5 elevado ao quadrado. E essa é a máxima contração que a gente pode fazer, certo? Bom, vamos para mais um exemplo. Então, esses exemplos são bem grandinhos, né? Mas dá para entender tudo. Novamente, é bom você tentar fazer os exemplos. Eita, botei a expressão, você acha que já pode fazer. Tenta aí e depois vai vendo se acertou, se errou. Tem que ter um pouco de autonomia quando for estudar, certo? Não é só enxergar. Só ficar vendo talvez não seja tão prático ou produtivo. Talvez você bote pausa, tente fazer, vá acompanhando os cálculos aí no papel também. Estudar tem que ser algo ativo, não passivo. Você não pode ficar parado o tempo todo só olhando. Então, letra B. Então, nós temos menos 49 ao quadrado, vezes 2 sobre 7 elevado a menos 2, vezes 8 vezes 7 ao quadrado sobre 2 elevado a menos 2. A gente quer simplificar ao máximo, né? Então, obviamente, eu posso pensar em 49 como 7 ao quadrado, ok? E também posso pensar... Não, vamos deixar assim, tá bom. Então, ficaria menos 7 ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Vezes 2 elevado a menos 2 sobre 7 elevado a menos 2, vezes o produto de uma potência. Então, a potência de um produto, quer dizer, fica 8 ao quadrado vezes 7 ao quadrado sobre 2 elevado a menos 2. Então, aqui, expoente par fica positivo. Então, fica 7 elevado à quarta, que multiplica os expoentes, né? Vezes 2 elevado a menos 2 sobre 2 elevado a menos 2. Aí você pode pensar um pouco. O que é 8? 8 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. Então, aqui ficaria o quê? Vezes 2 ao cubo elevado ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ficar mais simples. Eu quero tornar isso o mais simples possível no resultado final. Então, vai ficar 7 à quarta vezes... Quando eu faço essa mesma... Aqui é 7, gente. Não sei porque está 2, ok? Que é um 7 elevado a menos 2. Fica 2 a menos 2 sobre 7 a menos 2. Aqui, como é a potência de uma potência, é só multiplicar os expoentes. Então, fica 2 elevado a sexta. Pois 3 vezes 2 é 6. Vezes 7 ao quadrado sobre 2 elevado a menos 1. Então, aqui eu posso, já quando eu multiplico em cima, cima e baixo, baixo, fica 7. A base é igual, então soma 4 mais 2, 6. Vezes 2, soma de novo. Menos 2 mais 6, 4. Sobre 7 a menos 2, vezes 2 a menos 1. Então, isso fica 7 a sexta sobre 7 a menos 2, vezes 2 a quarta sobre 2 a menos 1. Perceba que isso não muda em nada o valor da fração. Repete, subtrai. 6 menos menos 2, vezes 2, 4, elevado a 4, menos menos 1. Que fica 6 a oitava, vezes 2 a quinta. E esse é o mais simples que podemos deixar. Então, veja que ficou bem simples mesmo, né? Essa coisa grande aqui, ó. É uma coisa gigante. E eu transformei numa coisa bem simples. Bom, esse é o último exemplo da videoaula de hoje. Então, vamos lá. Exemplo C. Então, nós temos 125 ao quadrado vezes 8 ao quadrado menos 7 ao quadrado mais 10 elevado ao cubo sobre 5 elevado a menos 3. Só que isso tudo é elevado à quarta. Então, veja que a gente está usando potência de potência o tempo inteiro. Se você parar um pouco para pensar, 125 é 5 vezes 5 vezes 5.
que isso dá 5 ao cubo. 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? Que dá 2 vezes 2 vezes 2. Na verdade, dá 2 ao cubo. Pronto. E 10, como a gente está botando tudo em 2 e 5 e esse tipo de coisa, é 2 vezes 5. Ok? Não, aqui... É porque aqui, infelizmente, vai ter que resolver mesmo, certo? Então nem adianta, porque aqui não é uma multiplicação, veja que aqui é uma soma e uma subtração. Vice-versa. Então vai ficar o quê, ó? 5 ao cubo, que é 125, só que elevado ao quadrado, vezes... Quem é 8 ao cubo? É 8 vezes 8, 64. Quem é 7 ao quadrado? 49, mais 10, elevado ao cubo. Eu tive que fazer isso aqui dentro porque eu não tenho nenhuma propriedade sobre isso. Não por enquanto, no futuro terei. Que não é tão simples assim, que é o binômio, né? Mas vamos lá. Então agora nós temos o quê? Fica, potência de uma potência fica 6. Porque fica 3 vezes 2, né? 6. Vezes. Vamos lá, ó. 64 menos 49 dá 15. 15 mais 10, 25. Certo? Então fica 25 elevado ao cubo. Só que a gente já sabe quem é 25. É 5 ao quadrado. Então, sobre 5 elevado a menos 3. Só que isso é elevado à quarta. Bom, então vai ficar 5 elevado a 6 vezes 5 ao quadrado elevado ao cubo sobre 5 elevado a menos 3 elevado à quarta. Então, de novo, vai ficar 5 à sexta vezes, multiplica os expoentes, 3 vezes 2, 6. Ó, muita gente pensa em somar isso, 2 mais 3 dá 5. Mas não é para somar os expoentes, é multiplicar, certo? Foi o que a gente chegou. Dividido por 5 elevado a menos 3. Só que isso é elevado à quarta. Bom, aqui, multiplicação, repete a base e soma. Fica 12 sobre 5 elevado a menos 3. Aí nós pegamos, repetimos a base e subtraímos. Então fica 12 menos 3. Só que isso tudo é elevado à quarta. Então fica 5 elevado a 15, só que é elevado à quarta. Como é uma potência de uma potência, multiplica os expoentes. Então fica 5 elevado a 60. Ok? Bom, esta é a parte facultativa desta videoaula. Então, se você quer só fazer os exemplos, até aqui for suficiente. Ok? Então, esta é a parte de demonstrações que algumas videoaulas terão. Não todas, mas algumas terão desse curso. Demonstrações formais. Então, se você não tem interesse em saber por que aquelas propriedades são verdadeiras, é aconselhável. Ninguém precisa saber demonstrar tudo, não. Eu aceito isso. Mas essa parte ela é um pouco mais avançadinha que a parte anterior. Então, se você vai assistir, é porque você tem empolgação e quer saber como é que chega aos resultados do que a gente aprendeu. Bom, uma das propriedades que a gente chegou foi o seguinte. Foi que a elevado a n vezes a elevado a m somava os expoentes. Repetia a base e somava os expoentes. A gente viu isso em exemplos e mostrou que era coerente. Mas aqui a gente vai demonstrar, ok? Então vamos lá. Quem é a elevado a n vezes a elevado a m? Se você parar um pouco para pensar na demonstração, a elevado a n é quem? A vezes 3 pontinhos. A, quantas vezes? N vezes. Só que aqui vezes, quem é a elevado a m? A vezes 3 pontinhos, porque são vários A's, por isso que eu boto esses 3 pontinhos. M vezes. Então, se você parar um pouco para pensar,
a gente tem A vezes A, quantas vezes aqui? N mais M vezes. Então, pela definição de potência, isso fica A elevado a N mais M. E assim demonstramos esta incrível propriedade. Então vamos para a segunda demonstração. Nós aprendemos que A elevado a N sobre A elevado a M é igual a A elevado a N menos M. Então veja, essa demonstração ela tem várias partes, tem vários casos. Então vamos para o primeiro caso. Caso 1. N é maior que M. Então eu estou dizendo que o expoente de cima é maior do que o expoente de baixo. Então como é que ficaria? A elevado a N sobre A elevado a M. Vamos usar a propriedade que a gente acabou de ver. Se N é maior do que M, eu posso pensar no seguinte, que é A elevado a N vezes A elevado a N menos... Não, posso pensar o seguinte, para um pouco para pensar, certo? Isso pode ser escrito como A elevado a M vezes A elevado a N menos M. Por que isso pode ser escrito assim? Porque quando você multiplica e somos expoentes, fica M mais N menos M. Isso aqui corta e fica só o N, certo? Então eu posso colocar isso assim tranquilamente. Sobre A elevado a M. Ó, A elevado a M corta com A elevado a M. Então ficou A elevado a N menos M. Mas isso a gente demonstrou para o primeiro caso, né? Se N for maior do que M. Agora vamos para o caso 2. Que é o contrário. N é menor do que M. Então, se N é menor do que M, podemos dizer o seguinte. Que A elevado a N sobre A elevado a M é igual a A elevado a N sobre... Quem eu posso escrever isso? Eu posso escrever isso dessa seguinte forma. A elevado a N vezes A elevado a M menos N. Para um pouco para pensar se isso não é verdade. Quando eu multiplicar isso aqui, vai ficar A elevado a N mais M menos N. Os N's cortam e fica A elevado a N. Então está verdadeiro. Está bem coerente com o que a gente estudou, né? Então o A elevado a N corta o A elevado a N e fica 1 sobre A elevado a N menos M. Ok, até aí? Só que eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar em cima e embaixo, já que é uma fração, por quem? Por A elevado a N menos M. Ok? Isso não vai mudar em nada a coisa. Lembra disso, né? Então, quando eu multiplico, fica A elevado a N menos M sobre A. Vou até levantar um pouco aqui. Quando eu multiplico isso, fica A. E somos expoentes, né? Então, fica M menos N mais N menos M. M corta M e N corta N. Então, fica A elevado a 0. Então, fica A elevado a 0. Então, o que foi que a gente encontrou aqui? A elevado a N sobre A elevado a M é igual a A elevado a N menos M sobre A elevado a 0. Então, o que é que eu posso pensar? Para eliminar esse A daqui, eu posso multiplicar os dois lados, porque isso aí não vai alterar a minha conta, né? Por A elevado a 0. Então, vai ficar A elevado a 0 vezes A elevado a N sobre A elevado a M igual a elevado a N menos M sobre A elevado a 0 vezes A elevado a 0. O A elevado a 0 corta com A elevado a 0. Então, vai ficar, nessa multiplicação, A elevado a N, porque N mais 0, 0, sobre A elevado a M, igual a elevado a N menos M. Então, veja. De novo, chegamos a um resultado bem importante. E, de maneira geral, se você parar um pouco para pensar, como isso aqui é igual a isso,
perceba que aqui é como se tivesse um denominador 1, não é isso? E como a elevado a zero é o que está aqui embaixo, então acabamos de demonstrar sem querer até que a elevado a zero é igual a 1. Certo? Tá de roxo aqui. E agora nós temos o caso 3. Quem seria o caso 3? N igual a M. Vamos ver se isso obedece também. Não, vou botar o número mesmo. Caso 3. Eu estou dizendo que N é igual a M. Então ficaria como? Ficaria A elevado a M, N, sobre A elevado a M, seria igual a elevado a N sobre A elevado a N, já que M é igual a N, né? E isso daria 1. Só que a gente já viu que isso é igual a 0. Então, isso é igual a elevado a 0. Então é isso, certo? Só que para um pouco para pensar. Se N é igual a M, então N menos N é 0, não é isso? Isso implica que N menos M também é 0, já que M é igual a N. Então isso implica que A elevado a N sobre A elevado a M é igual a A elevado a N menos M. E nos 3 casos possíveis na matemática, né, maior, menor, igual, deu a mesma coisa. Então, realmente demonstramos essa propriedade. Agora, vamos para a próxima propriedade, certo? Que é a potência de uma potência. Como é que eu coloquei aqui? Deixa eu só olhar bem rápido. 2, agora é a propriedade 3, né? Então, quem gosta de matemática e quis entender deve estar gostando bastante de ver isso, né? Quem não gosta muito e quis enxergar ou se admirou ou se espantou e já está fugindo, né? Mas é assim mesmo, gente. Ninguém é obrigado a gostar em todos os níveis da matemática, não. Se você quiser apenas saber resolver, já é o suficiente. Então, a gente viu que A elevado a N elevado a M é A elevado a N vezes M, certo? Isso aqui é muito fácil de demonstrar. Ó, A elevado a N elevado a M. Pela definição, isso é A elevado a N vezes A elevado a N vezes 3 pontinhos, já que são M vezes, né? A elevado a N, M vezes. Como a gente já sabe o produto do produto, o produto de potência, né? Fica A elevado a N mais N mais 3 pontinhos mais N. Isso quantas vezes? N vezes. Ficou feio isso, mas dá para entender. M vezes, quer dizer. Bom, pela definição de multiplicação, o número mais ele, M vezes, é N vezes M, como queríamos demonstrar, certo? Então, chegamos ao que queríamos, que A elevado a N elevado a M é igual a N vezes M. Então, veja, que só pela definição a gente está conseguindo demonstrar todas essas incríveis propriedades. Assim, eu me fascino com essas coisas, né? Vamos agora para a próxima, a quarta. A gente chegou a um incrível resultado, que era qual? Que A elevado a menos N era 1 sobre A elevado a N. Bom, vamos fazer o seguinte. Que é 1 sobre A elevado a N? É a mesma coisa que A elevado a 0 sobre A elevado a N, certo? Que é a mesma coisa que A, pelo produto que a gente viu, 0 menos N. Que é a mesma coisa que A elevado a menos N. Então, já acabamos de demonstrar, né? Se A é igual a B, B é igual a A. Então, acabamos de mostrar que A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N.
Essa foi a nossa quarta. Vamos agora para a nossa quinta. Bom, provamos na aula passada que A vezes B elevado a N, provamos não, mostrei, né? É A elevado a N vezes B elevado a N. Vamos mostrar agora, certo? Então, A vezes B elevado a N é A vezes B vezes A vezes B vezes A vezes B várias vezes. Então, não vou escrever tudo. Aí, boto os 3 pontinhos. A vezes B. Quantas vezes? N vezes. Bom, como a multiplicação ela pode ser feita na ordem que eu quiser, isso é a mesma coisa que A vezes 3 pontinhos, porque são vários A's, vezes A, N vezes, né, porque são N A's que tem, vezes B, vezes, são muitos B's, então não vou escrever tudo, vezes B, N vezes também. Jornal N vezes. Então, por definição, isso é A elevado a N vezes B elevado a N, né? A definição. Então, a gente acabou de chegar aqui. A elevado a A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N, como queríamos demonstrar. Quinto. Agora vamos para o próximo. Sexto, né? Antes, vamos demonstrar agora que A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Coisa que aprendemos na aula passada também. Então, estou demonstrando todas as propriedades das potências. Quase todas. Ainda faltam algumas que eu só vou mostrar quando eu mostrar raízes, certo? Então, quando você para um pouco assim, olha, vamos saber se isso é verdade? A sobre B elevado a N, por definição, é A sobre B vezes A sobre B vezes, são muitos A sobre B, então vou botar 3 pontinhos, A sobre B. Isso quantas vezes? Isso N vezes. Só que veja, isso é uma multiplicação de fração, né? Então, cima por cima, baixo por baixo. Então, fica A vezes são muitos A's, então bota 3 pontinhos, vezes A. Aqui, N vezes. O chorno, eu não estou tentando fazer uma reta. N vezes sobre B vezes B vezes, são muitos B's, vezes B, por isso que eu boto os 3 pontinhos, N vezes também, né? Então, aqui fica A elevado a N, por definição, e aqui fica B elevado a N, também por definição. Ou seja, acabamos de demonstrar que A sobre B elevado a N, acabamos de mostrar que A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N sobre B elevado a N. É claro que tem algumas consequências que são meio óbvias aí, né? B não pode ser zero, porque senão não poderia, desde o início, né? Tem um B igual a zero aqui. V sexto, agora sétima demonstração. Que por sinal é a última, certo? Então, sétima demonstração. A gente viu que A sobre B elevado a menos N era igual a B sobre A elevado a N. Demonstrar isso também não é difícil, porque a gente já sabe as propriedades que a gente demonstrou, né? Então, pela propriedade anterior que a gente demonstrou, então fica A elevado a menos N sobre B elevado a menos N. Ok? Então, isso aqui ficaria como? Se você parar um pouco para pensar. A gente demonstrou isso também aqui em cima. Deixa eu mostrar. Que A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N, não é isso? Então,
Isso aqui ficaria 1 sobre A elevado a N dividido por 1 sobre B sobre elevado a N. Divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. E multiplicação de fração, cima por cima, baixo por baixo. Como está N, eu posso botar que é B sobre A elevado a N, como queríamos demonstrar. Então, a gente acabou de demonstrar isso. Bom, se você não entendeu tudo, essa parte é bom você ver ela várias vezes, porque é com o tempo que você vai entendendo a trabalhar matematicamente dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Ela com certeza foi uma videoaula longa, com exercícios difíceis, mas eu acho que deu para compreender tudo. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus colegas que têm dúvidas nos assuntos de matemática, que é muito importante isso para a gente. E assista nossos próximos vídeos. Valeu!